Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. O capítulo que lemos hoje carrega uma reflexão profunda e revela algo realmente poderoso para nós. Você está lutando as batalhas certas? Gênesis 14 mostra algo diferente até aqui. Não é apenas sobre promessa, é sobre conflito, decisões e posicionamento. Ló escolheu viver perto de Sodoma, um lugar aparentemente vantajoso, mas espiritualmente perigoso. E essa decisão o levou a ser capturado no meio de uma guerra que nem era dele. Abraão, por outro lado, mesmo sem obrigação, decide agir. Ele se levanta, enfrenta o risco e resgata Ló. Isso revela uma verdade forte. As escolhas que fazemos hoje podem nos colocar em batalhas que não precisaríamos enfrentar, mas também mostra algo ainda mais importante. Abraão não confiou apenas na sua força. Ele reconheceu Deus como sua fonte.
Depois da vitória, ele recusa riquezas fáceis e honra a Deus acima de tudo, porque ele sabia, ganhar tudo sem Deus é perder no final. Quantas vezes escolhemos caminhos bons aos olhos, mas que nos afastam do propósito? Quantas vezes entramos em situações complicadas por decisões que pareciam inofensivas? E, ao mesmo tempo, quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, sem buscar Deus? Deus não quer apenas te dar vitórias, Ele quer te ensinar como viver depois delas. Nem toda oportunidade vem de Deus, e nem toda batalha precisa ser lutada. Discernimento hoje evita dor amanhã. Se algumas das suas lutas são resultado das suas escolhas, cabe refletir: o que precisa mudar hoje? Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.